Eu começo com uma pergunta: por quê? Por que que as religiões complicam? É tão simples a gente entender, é tão simples a maneira a qual Jesus ele anuncia o reino de Deus. Mas por que que as religiões, por que que as pessoas têm que acrescentar mais algumas coisas? É tão simples a mensagem de salvação a qual Jesus nos traz para todos nós. E as pessoas têm que acrescentar alguma coisa. Muitas pessoas têm a necessidade de ouvir mais coisas ou acrescentar algo a qual nosso Senhor Jesus Cristo simplificou. Na pessoa do Senhor Jesus, está tudo simples. O Deus, o Todo-Poderoso que nos criou, ele não complica. Mas o homem em si, ele quer agregar a respeito daquilo que Jesus já falou, em cima daquilo que Jesus já falou, eles tentam agregar mais coisas. E o ser humano, nós, homens e mulheres, somos fácil aceitar essas coisas. Porque o evangelho ele é simples. O nosso Senhor Jesus veio salvar aquele que havia perdido. A palavra do Senhor diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E a palavra de Cristo é a palavra vindo do próprio Deus para mim, para você. Em Cristo a remissão dos nossos pecados. Em Cristo está proposto a salvação, a qual Deus propõe a todos que se achegam e ouvem a sua palavra, a palavra de Cristo. Mas as religiões têm feito algo mal, ao ponto de acrescentar algo que não é válido diante de Deus Pai e nem do que Jesus Cristo nos anuncia. É necessário trazer coisas do Velho Testamento, incluir no Evangelho. É necessário acrescentar usos e costumes. É necessário aí ficar de joelhos 5, 6 horas. É necessário subir aos montes, porque senão Deus não ouve. É necessário tantas coisas. E Jesus não diz isso. A palavra do Senhor está dizendo: aquele que crer em mim não perecerá. Aquele que crê no Filho de Deus terá a vida eterna. Mas nós, seres humanos, tem o costume, tem por onde querer agregar mais coisas. E é desnecessário. Então, e isso vai acumulando muitas coisas e isso vai frustrando a nossa carreira, o nosso caminhar em direção a Cristo. Eu queria ler com você, para nós, queria meditar aqui na palavra, algo muito maravilhoso. Eu espero que Deus ministre no teu coração. João, o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 25 a seguir, diz assim, vou ler para vocês. A multidão encontrou Jesus no outro lado, oeste do lago, e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna.
O Filho do Homem dará esta comida a vocês por Deus e Pai. Deu provas de que ele tem autoridade. O Filho do Homem dará esta comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu prova de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus disse. Respondeu eles, disseram: que milagre o Senhor vai fazer para que a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras sagradas. Do céu ele deu o pão para eles comerem. Disse-lhe Jesus: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus dá porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Interessante. Nós ainda costumamos a entender que nós precisamos receber de Deus só para esta vida. E tudo que vier, seja de onde vier, que esteja nos sustentando. Não importa quem esteja falando, quem é aquele que diz, mas dando certo, isso importa. Jesus, ele fez os milagres, mostrou para eles, aquela multidão. Antes do milagre, curou muitas pessoas, anunciou o reino de Deus, falou que ele veio para isto, para reconciliar o homem e a mulher com Deus. Houve a multiplicação de pães e peixes. Eles saciaram. E Jesus atravessou o lago e foi para um outro lugar para descansar com seus discípulos. Mas eles foram atrás, procurar desesperadamente Jesus Cristo. Mestre, aonde você? Que hora que o senhor chegou? O intuito deles era continuar a receber este pão e estes peixes. Mas eles não entenderam que quem estava diante deles era o Filho de Deus, a qual Deus enviou. E Jesus estava dizendo o seguinte para eles: eu sou o alimento. Quem se alimentar de mim viverá para sempre. Eu vim para isto. Deus enviou a mim a este mundo para que as pessoas se alimentem de mim. Escuta o que eu falo, ouve o que eu falo e passa a fazer exatamente aquilo que eu estou falando, porque o que eu estou falando é a palavra do meu Deus, o meu Pai, deu a mim para me entregar para vocês. Se vocês viverem o que eu estou dizendo, vocês vão ter a vida eterna por intermédio de mim. Quem se alimenta de mim não morrerá. Aí eu entro nessa mensagem. Como é difícil para muitas pessoas se alimentar somente de Cristo, escutar somente o que sai da boca do Senhor Jesus. Mas eles têm que agregar mais coisas, porque eles não acreditam na simplicidade da salvação. Eu entendo que desde Gênesis até que o livro sagrado foi fechado, que terminou em Apocalipse, uma boa parte que aconteceu no Velho Testamento
As pessoas interpretaram Deus como um Deus que ele responde com juízo, com violência, mas eles não conseguiram ver o amor de Deus. Eles não compreenderam desta maneira. Mas no tempo determinado, Jesus Cristo, o pão da vida, foi entregue a nós, veio a este mundo. Mas nós temos ainda este mal de procurar se alimentar de outras fontes, a não ser daquele que o próprio Deus Pai, o Todo-Poderoso, apresentou para o mundo. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, apresentou para o mundo o seu único Filho, a qual foi morto a favor de resgatar um povo para Deus. Intermédio da vida que Jesus entregou na cruz do Calvário é por resgatar as nossas vidas. Jesus, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida através da sua vida e da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. Mas como que é complicado para muitas pessoas ficarem sobre esta palavra, acreditar somente nisso. Tem que apresentar algum sistema, tem que apresentar campanhas, tem que apresentar subir ao monte, porque se não fizer isso Deus não se agrada. Vamos, um sacrifício. Não existe mais sacrifício. O sacrifício a qual Deus recebeu é do Senhor Jesus. Nada que eu possa fazer, você possa fazer, será aceito como sacrifício. O sacrifício já foi realizado. O sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, a favor daqueles que creem ou passarão a crer em Jesus, o Filho de Deus. Como é difícil. As pessoas aqui estavam ainda acreditando naquele pão a qual Moisés deu aos israelitas. Deus fazia toda a brisa do dia, quando amanhecia o dia, Deus fazia que chovesse aqueles pãozinhos, aquelas gotinhas sobre o orvalho, aquele pedacinho de pão. A palavra diz que era doce igual mel, para que alimentasse todos os dias o seu povo. Mas a mente do povo estava sobre o alimento momentâneo, o diário de todos os dias nosso aqui, e não se preocupando com a importância da mensagem a qual Jesus estava dizendo que não é só de pão que o homem vive, mas vai viver para sempre aquele que ouve o Filho de Deus. O Pai não apresentou ninguém mais. Moisés morreu, está com Deus. Então ninguém pode dizer que eu creio em Moisés e fico na lei de Moisés. Moisés morreu e veio um outro no seu lugar. No tempo determinado, o próprio Filho de Deus, o Deus, a palavra, o verbo, ele veio para que finalizasse, cumprisse toda a vontade do Pai, para resgatar a humanidade. Mas a gente tem esse mau costume de não acreditar 100% no Filho de Deus. Nós temos que se apegar a alguma coisa. Temos que agregar em cima do que Jesus disse, porque para muitos o que Jesus disse não é suficiente. Então tem que escutar um religioso, tem que aceitar uma visão de um religioso, um líder, sabe? Tem que ficar 7 dias em jejum, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e algo não é verdadeiro. O maior sacrifício já foi feito. O Filho de Deus veio a este mundo para cumprir tudo aquilo que o Velho Testamento, as leis dadas, que santa dada de Deus para a humanidade naquela época, para o seu povo, a qual o povo não conseguiu cumprir pelo fato dos pecados que habita dentro dele. Mas vindo Jesus, ele cumpriu tudo para que nós pudéssemos hoje, através da nossa fé nele, no único pão da vida, que nós pudéssemos ter a vida eterna.
Veja bem, o povo atravessou o outro lado do lago para encontrar Jesus e dizendo: Senhor, que hora que o Senhor chegou aqui? Mas Jesus sabia muito bem que eles estavam procurando Jesus pela comida que eles tinham comido no outro dia anterior. E não entenderam a mensagem de Cristo, a necessidade deles crer somente no Filho de Deus para que eles pudessem ser salvos pela pessoa do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo é suficiente. E portanto que é suficiente porque o Deus enviou o seu Filho unigênito, o primeiro. E se você ler João capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele é mais do que Jesus. Ele é o Filho de Deus, a qual Deus constituiu ele com toda a autoridade e poder, tanto no céu e na terra, para salvar o homem. E Jesus é a palavra do Pai, o representante legal, porque Jesus é Deus. Que você possa hoje refletir nessa palavra. Quero deixar a paz de Cristo para você. E se esta palavra tem falado ao seu coração, e você gostou, Deus falou com você, Deus ministrou no seu coração, compartilhe essa palavra. Dê o seu positivo, compartilhe, envia esta mensagem aos teus contatos, a todos os WhatsApp, todas as pessoas que você tem no WhatsApp, grupos. Ajuda a levar a verdadeira mensagem ao coração dessas pessoas que estão ainda por aí sem conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Jesus disse: quem crer em mim jamais morrerá.